counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Olá, bem-vindos a este webinar dedicado ao tema Acelerar uma cultura de inovação e centralidade no cliente. Um webinar que decorre então aqui na Católica Lisbon, no âmbito da 7ª edição do programa para executivos Design Thinking for Business Innovation, que terá início já em abril. O meu nome é Tiago Luís, sou o diretor deste programa, sou aqui o anfitrião deste webinar. Enfim, vamos abrir a discussão também à audiência, portanto o que vos peço é que vão colocando as vossas questões no chat e na parte mais final teremos a oportunidade de as incluir na discussão, na conversa, e para isso tenho o privilégio de contar hoje com a presença da Vanessa Miranda, da Cláudia Grazina Figueira. A Vanessa é uma People Strategist, é uma especialista em organizações e pessoas. Enfim, ela já trabalhou em diferentes ambientes organizacionais, é também uma empreendedora nesta área e será ótimo contar com o seu contributo de discussão destas matérias, tal como com o contributo da Cláudia, que é responsável de inovação no grupo Naveiro e tem também uma larga experiência na área de inovação, de criação de marcas, de criação de produtos e, portanto, tem muita experiência vivida nas organizações, nos mais variados âmbitos, incluindo e muito em particular na área da inovação. Portanto, bem-vindas também, Vanessa e Cláudia, obrigado. Obrigada. Seguimos então, eu gostava de começar por partilhar alguns dados, algum conhecimento nesta área que eu acho que é interessante para estimular um bocadinho a discussão e também, e muito certamente, para alargar a audiência. Então, começando aqui, fazendo disto realmente um processo conjunto, eu gostava, para todos quantos estão na audiência, que por momentos pensassem se centrada nos clientes. Uma marca, uma empresa da qual são clientes e quando pensam nela pensam, bom, de facto destaca-se completamente pelo facto de se centrar nos seus clientes em tudo aquilo que se faz. 5 segundos para pensarem um bocadinho sobre isto. Que marca é essa? Que empresa é essa? Aquilo que muito provavelmente pode ter acontecido é muitos de vós terem tido dificuldade em lembrar-se de alguma marca, lembrar-se de alguma empresa que pensam realmente aquilo que eles fazem tem imenso valor para mim, tem imenso valor para nós enquanto clientes. E tudo isto para, enfim, dar um bocadinho de mote para esta nossa conversa, que é a dificuldade que é de facto desenvolvermos empresas inovadoras e, neste caso, muito em particular, empresas centradas no cliente. Empresas para quem isso é evidente para os clientes. É muito difícil entrar numa empresa e nas discussões que temos nessa empresa ouvirmos que a empresa não é centrada no cliente. Isso é muito difícil, mas há uma grande diferença entre o que a empresa diz, quanto a ser centrada no cliente ou não, e aquilo que os seus clientes reconhecem quanto ao facto dessa empresa ser centrada em si, nos seus clientes. Bom, e porquê é que é muito difícil que as empresas consigam dar esse passo? O que é que está a acontecer? Onde é que elas estão ancoradas? Bom, fundamentalmente num paradigma vigente
que na essência se traduz nisto. O principal objetivo das organizações, de uma forma geral hoje em dia, é aperfeiçoar aquilo em que já são boas, as competências que já têm. Onde elas querem chegar é a crescimento ou a ganhos de eficiência. No fundo, obter os mesmos resultados, ou melhores resultados, utilizando menos recursos. E o que é fundamental neste processo? Consolidar formas de trabalhar, desenvolver as skills que de alguma forma já têm, mas que podem ser aperfeiçoadas, desenvolver experiência e, portanto, proficiência, e para obter, muito naturalmente, aquilo que se pretende que seja previsível, que são resultados, tipicamente resultados incrementais, mas até à data ou até há pouco tempo, razoavelmente previsíveis. Isso traz uma enorme tranquilidade às equipas, às pessoas, às lideranças da organização. E neste contexto, neste modelo, frequentemente associado à designação de exploitation, modelo de exploitation, o que acontece é que a ausência de falha é como que a evidência de que estamos a fazer bem. Não é suposto haver falhas, é suposto sermos mais proficientes, mais rigorosos, mais eficientes, sem falhas, e desta forma obter estes ganhos, crescimento e eficiência. Qual é que é o problema? O problema é que este modelo era absolutamente válido para responder aos desafios do século XX e começa a estar muito desfasado para responder à realidade do século XXI. Muito desfasado para responder ao contexto atual, muitas vezes caracterizado como um contexto VUCA, caracterizado por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E, portanto, se tudo à nossa volta muda rapidamente, de uma forma que muitas vezes é difícil de prever e cujas consequências não são claras para nós, é muito difícil que nós mantenhamos um modelo de previsibilidade nas nossas organizações e mesmo assim tenhamos sucesso. Portanto, manter este modelo de exploitation é extremamente difícil para, enfim, ter sucesso do ponto de vista competitivo. Mas é um modelo em que as organizações persistem. E, portanto, é este o ponto de partida da generalidade das organizações. Então, antes de continuarmos, e mais uma vez interagindo convosco, gostava de vos pedir o seguinte, que fazendo uso de uma caneta ou de um lápis que tenham à mão, escrevam o vosso primeiro nome, enfim, no iPad, numa folha de papel, escrevam o vosso nome, por favor. O vosso primeiro nome. E agora, com a mesma caneta ou com o mesmo lápis, o que eu vos peço é que, utilizando a outra mão, escrevam a mesma coisa, o vosso primeiro nome, utilizando a outra mão. E qual é que é a sensação? A sensação é de enorme desconforto, é de enorme incapacidade e de enorme insatisfação com o resultado final, certo? Bom, este é exatamente o desafio que se coloca às organizações. Sendo elas já tão fluentes neste modelo de exploitation, consigam desenvolver uma outra abordagem, um outro modelo que vai coexistir, não vem substituir, vai coexistir, que é um modelo de exploration, um modelo muito mais exploratório do ponto de vista das novas possibilidades. É um modelo em que, de repente, aquilo que nos é pedido é, bom, tu que costumas utilizar uma determinada mão para escrever o teu nome, agora continua lá a produzir resultados e a escrever coisas, mas utilizando a outra mão. Portanto, este modelo, para o qual a generalidade das empresas ainda não está preparada e, portanto, tem rapidamente de começar a fazer o seu caminho, é um modelo muito centrado em procura e descoberta de novas oportunidades, em experimentar novas alternativas, em iterar as soluções, ou seja, em pôr hipóteses de solução e iterar com os clientes ou com outros stakeholders as soluções para que elas possam vir a ganhar forma e a ser bem sucedidas. É um modelo em que temos que lidar com maior ambiguidade e com maior incerteza quanto aos resultados, seja quanto ao timing em que vamos ter resultados, seja quanto ao volume de resultados, sendo certo que temos também a esperança de obter resultados que estão para além dos resultados incrementais. Portanto, para fazer este caminho, nós temos que desenvolver novas capacidades, novas formas de trabalhar, e muito se fala disto hoje em dia, criar breakthroughs, soluções menos previsíveis, portanto, um caminho completamente diferente, que tem uma diferença substancial face aos modelos atuais, que é suposto falhar alguns neste caminho. Quer dizer, há metodologias que nós vamos utilizar, há hipóteses que nós vamos colocar que não se vão confirmar. Por efeito de simplificação de linguagem, vou chamar a isso falhanço,
é suposto ser um falhanço inteligente, no sentido em que gera aprendizagens, não é um falhanço que resulta de incompetência, resulta do facto de estarmos a fazer coisas pela primeira vez e estarmos a explorar um território que não conhecemos pela primeira vez, e, portanto, nesse contexto, nessas circunstâncias, falhar deve ser absolutamente admissível e deve ser sinónimo de novas aprendizagens, novas hipóteses que se colocaram, novas aprendizagens que vão permitir-nos, enfim, finalmente chegar a uma solução de sucesso. E, portanto, as organizações terão necessidade, algumas delas já têm este modelo de alguma forma desenvolvido, de se tornarem então ambidestras. Na verdade, tornarem-se tão fluentes como se fosse com o lado esquerdo como com o lado direito, mantendo não apenas o seu modelo mais convencional de exploitation, em que procuram máxima eficiência, mas desenvolvendo também a sua capacidade ao nível de exploration, onde a agilidade, a identificação de novas oportunidades, a empatia, a criatividade, a rapidez e capacidade de resposta são determinantes. Portanto, enquanto que no exploitation é tudo mais hierárquico, mais sistematizado, mais protocolado, digamos assim, no modelo de exploration tem que ser tudo muito mais ágil, muito mais líquido, muito mais fluido, digamos assim. Portanto, este é o desafio que as organizações têm, fazer coincidir não apenas exploitation, fazer coincidir exploration com exploitation que já têm hoje em dia. E isto explica em grande medida as dificuldades que as empresas têm no contexto da inovação e da centralidade do cliente. Ainda assim, e para concretizar um bocadinho mais, e também para dar um modo para a discussão, partilho alguns dados que foram tornados públicos relativamente ao que podem ser obstáculos à inovação. Então, estes foram publicados na Harvard Business Review e resulta de um estudo da McKinsey, que identifica, com base num survey que foi feito junto de líderes, o que eles consideram ser os principais obstáculos à inovação. Eu destacava o seguinte: 2 grandes blocos de obstáculos à inovação relacionados por aquilo que os próprios líderes associam a politiquice, desalinhamento e temas culturais, questões culturais, o facto de muitas vezes culturalmente a organização não estar preparada para dar este passo. Na maior parte dos casos, a questão cultural tem a ver com o facto de a organização estar alicerçada nesta busca permanente pela eficiência, portanto, muito mais exploitation do que exploration, certo? E destacava também, no bloco seguinte, de obstáculos à inovação, 2 deles. Um deles, a incapacidade para agir sobre sinais críticos que podem pôr em risco o desenvolvimento da organização ou a competitividade da organização. Em alguns casos, reconhecendo que nem sequer os conseguem detectar. Noutros casos, reconhecendo que, mesmo quando são detectados, enfim, seguem, por exemplo, os seus ciclos anuais de orçamento e, portanto, só anualmente é que encontram momentos para responder à realidade, que é muito mais dinâmica do que apenas com ciclos anuais. E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, muito interessante, o que eles dizem ser a falta de estratégia e de visão, não apenas do ponto de vista da organização e do seu negócio, mas também relativamente ao que se pretende do ponto de vista da inovação. Que estratégia e que visão é que existe para o papel que a inovação desempenha na organização? O mesmo é dizer, quando se pede às pessoas para inovarem mais, elas dizem, ok, inovar mais em quê? Para obter o quê? Porque queremos chegar onde? E o que as pessoas dizem é, e aqui reconhecido pelos próprios líderes, muitas vezes isso não está minimamente claro. Portanto, reparem como tipicamente são obstáculos que surgem em contextos de organizações que estão no modelo convencional de exploitation, certo? E, portanto, que ainda não conseguiram fazer a transição para exploration. Quando pensamos em obstáculos à inovação, há também uma outra visão que resulta de estudos que foram feitos, que também considero super interessante, menos convencional, eu diria, e que se traduz nisto, que é um dos maiores obstáculos à inovação é o medo. É o medo que as pessoas têm de deitar a mão a qualquer coisa nesta área. E é muito interessante o que sai a este nível. E o que trago resulta de um artigo também publicado pela McKinsey. Num estudo que eles fizeram, 85% dos executivos concorda que nas suas organizações o medo impede frequentemente ou sempre a inovação. 85% dos executivos. Sendo que, quando eles vão criar os clusters e, portanto, identificar aquelas que são, ou distinguir aquelas que são as empresas mais
fortes do ponto de vista da inovação, que vamos chamar líderes em inovação, e aquelas que estão na média dos seus setores ou abaixo da média, o que verificamos é que nas empresas que estão na média ou abaixo da média, o nível de medo é muito superior, ou seja, é 3 vezes superior. Portanto, parece muito evidente que este nível de medo interfere, e é também razoavelmente intuitivo, interfere nas ações, nas iniciativas e, portanto, na capacidade das empresas se tornarem inovadoras. Este medo materializa-se em 3 medos fundamentais, sendo este o principal, que é o medo que, se isto correr mal, tem impacto na minha carreira, tem impacto também nas minhas compensações. E, portanto, isto desperta nestas pessoas a aversão à perda, ou seja, o valorizarem muito mais o risco de perderem alguma coisa do que o potencial de ganharem muito com essa iniciativa de inovação. Portanto, o que está na sua mira é a aversão à perda, o risco de correr mal, o risco disto poder produzir maus resultados, resultante dessa insegurança, desse medo. Os outros 2 medos são então os seguintes: o medo da incerteza e da perda de controlo, ou seja, a sensação clara de quando começamos a trabalhar em projetos de inovação, nós sabemos qual é o ponto de partida, podemos ter, grosso modo, um objetivo fundamental, mas muitas vezes não sabemos qual é o caminho que vamos percorrer, muitas vezes nem sequer sabemos qual é o destino final. E, portanto, isto estimula o efeito da ambiguidade, ou seja, este medo provoca nas pessoas o seguinte comportamento: sempre que são colocadas perante situações em que, para diferentes opções, têm diferentes níveis de informação e ou de clareza sobre a situação, elas vão optar sistematicamente pela opção em que relativamente à qual têm mais informação e têm mais clareza. Não significa que seja a melhor opção, tem mesmo a ver com o facto de terem mais informação e mais clareza relativamente a essas opções. E, portanto, de alguma forma, procurarem minimizar a ambiguidade, enfim, com a qual têm que lidar. O terceiro medo, o medo da crítica. Ou seja, o medo de virem ser criticados pelos seus pares, gozados, ostracizados, marginalizados, se for o caso, que pode até resultar em impacto na carreira, digamos assim, e isto espoleta então um outro enviesamento, que é o da conformidade, ou seja, é um processo em que nós passamos a interiorizar as regras vigentes da organização, e o comportamento normal é o comportamento do grupo, não é? E, portanto, se é uma organização que tipicamente não tem um potencial, não tem desenvolvido capacidades de inovação, uma cultura de inovação, tipicamente o que vai acontecer é estas pessoas, interiorizando essas práticas, esses pressupostos, essa mentalidade, vão adotar os mesmos comportamentos. Portanto, e pareceu-me muito interessante como os medos, e isto é, depois de saber, é absolutamente intuitivo, como os medos espoletam em nós comportamentos muito específicos que são completamente antagónicos relativamente àquilo que se pretende desenvolver para desenvolver uma cultura de inovação e centralidade no cliente. O que cria ainda mais perplexidade é que, de acordo com este estudo, e sendo reconhecido que o medo é um obstáculo à inovação, ou estes vários medos que as pessoas têm, estes vários receios, 9 em cada 10 empresas reconhece que não está a fazer nada para mitigar este medo. Portanto, o mesmo é dizer, bom, se continuarmos nesta rota, estas empresas com certeza não terão qualquer hipótese até que mitiguem, afugentem estes medos junto dos seus colaboradores e ou dos seus líderes, não terão qualquer capacidade para, independentemente da prática que introduzam, desenvolver inovação. E, portanto, é um aspecto muitíssimo, que me parece a mim muitíssimo interessante. E para terminar, aqui, trazer à liça o que podem ser os diferentes obstáculos à inovação, trago também este, que me parece também muito relevante. Se quiséssemos sintetizar, se calhar, o que pode estar por detrás destes vários obstáculos que, de alguma forma, vão emergindo nesses estudos, eu destacaria os silos. E este estudo da Accenture, em que 75% dos executivos reconhece que nas suas próprias organizações as áreas funcionais não apenas não colaboram, isto já seria dramático, esta conclusão, não surpreendente, mas dramática, mas para além de não colaborarem, elas competem. Competem por recursos, competem por atenção, competem por protagonismo, etc, etc. E, portanto, reparem, quando queremos desenvolver uma cultura de inovação e de centralidade no cliente, o que nós estamos a ouvir da parte destes executivos é, bom, eu tenho as pessoas das diferentes áreas a disputar território e, portanto, enquanto elas estiverem focadas a disputar território, não há qualquer hipótese de confiarem e colaborarem mutuamente no interior da organização, ponto 1. Ponto 2, não estão minimamente disponíveis, nem é uma prioridade para elas,
compreender verdadeiramente como é que podem gerar valor para os clientes e, portanto, assentar a sua estratégia de inovação. Isto é mais ou menos uma redundância que eu vou dizer, mas para dramatizar, no fundo, o que se pretende, assentar a sua estratégia de inovação na centralidade no cliente, não é? A capacidade de desenvolver propostas de valor que sejam criativas, inovadoras, originais, mas, sobretudo, geradoras de valor para os clientes e, por essa via, geradoras de valor para a organização. Então, estes eram alguns inputs, alguns insights que eu gostava de partilhar para este início de discussão, para que vou trazer também então a Cláudia e a Vanessa. E começava aqui... Vanessa, começava por ti. Pensando um bocadinho na lógica dos obstáculos à inovação, no que é a realidade que se vive nas organizações, o modelo, o mindset que se vive nas organizações, do que viste, e não apenas limitando ao que eu partilhei aqui, também muito da tua experiência e do teu conhecimento, o que é que ressoa mais em ti? O que é que da tua experiência, do teu conhecimento, o que é que destacarias como, de facto, desafios que as organizações têm quando querem desenvolver uma cultura de inovação e centralidade no cliente? Muito bem, antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Tiago. Sim, esta questão aqui do medo soa efetivamente aqui um grande alarme, porque considero que há duas dimensões a serem trabalhadas. Há uma dimensão interna, de cada indivíduo, de cada colaborador, que tem a ver com alguém para inovar, para criar, tem que estar feliz, não é? Tem que estar comprometido e tem que estar alinhado com a sua organização. Isto, efetivamente, acontece se do lado da organização houver um conjunto de fatores que se cumpram. Okay? E esses fatores têm muito, cada vez mais, a ver com os colaboradores sentirem que estão numa empresa, numa realidade profissional, cuja função, cujo trabalho tem significado para si próprio, okay? Tem significado, se alinha com os seus valores, tem de sentir que existe riqueza humana, e vamos assentar em pilares de diversidade, equidade e inclusão. Tem de sentir a tenacidade da gestão, tem de sentir consistência organizacional, tem de sentir confiança na organização para a qual trabalha. E eu acho que, havendo uma aposta globalizante da organização em dar uma proposta de valor nestes termos ao colaborador, existe a capacidade de existir um ecossistema de inovação, não é? Em que é permitido errar, é seguro errar, não é? Onde existe a experimentação, e é através desta experimentação e deste erro que há o desenvolvimento de competências dos colaboradores para isto mesmo, não é? Para a inovação. Também este é um caminho que é feito pelas organizações, é feito por cada uma das pessoas, não é? Isto é tudo. Mas sim, eu penso que é esta conjuntura, é este trabalho por parte das organizações e assegurar um conjunto de variáveis que garanta a felicidade, o alinhamento e a realização das suas pessoas, que farão com que elas se sintam livres para criar, livres para inovar e para trazer este contributo e este valor acrescentado à organização. Sem dúvida, sem dúvida. E gostava de pegar aqui em duas ideias que mencionaste, a questão do sentirem-se felizes e a questão de estar envolvidas também com a organização. De facto, não é razoável quando se espera que, não estando as pessoas inteiramente felizes, e realmente não há uma visão minimamente poética da realidade, nem um desejo, simplesmente é... E basta que pensemos cada um de nós pensa em si, não é? É muito difícil que cada um de nós se sinta estimulado a ter novas ideias, a ser criativo, quando não se sente bem, quando está em baixo, quando está exausto, quando está triste ou quando está revoltado verdadeiramente. Não tem nem a predisposição, nem a capacidade para o fazer. E, portanto, quase que recuperamos Maslow, não é? Nas nossas necessidades, na nossa pirâmide das necessidades, não é? Sem dúvida. A partir do momento em que as necessidades mais básicas não estão garantidas e asseguradas, como é que nós vamos subindo na nossa pirâmide? Não vamos. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, identificar essa ligação direta parece-me fundamental. Ou seja, não dá para pensar, bom, as nossas pessoas não estão muito felizes, não estão muito contentes connosco, por exemplo, porque as obrigamos a vir ao escritório não sei quantos dias e elas acham que é absolutamente dispensável, mas vamos-lhes pedir para contribuírem aqui fortemente para a inovação, para se comprometerem com... Quer dizer, isto é muito difícil de compatibilizar, é quase uma questão biológica, digamos assim. Não Cláudia, dizemos com isto que é fácil para as organizações, não é? Claro que Pois sim, não, claro que não é sim, nada. claro que sim. Claro que sim. Eu agora para poder dizer. Diz, Tiago, muito obrigada Eu ia perguntar-te... pelo convite. Obrigado, eu. Cláudia,
O que é que ressoa em ti, quer, enfim, do que eu fui partilhando, quer do que a Vanessa possa também ter introduzido, a tua experiência, como é que vês este tema? Enfim, o que é particularmente difícil, quais são verdadeiramente os desafios para as organizações quando querem desenvolver uma cultura de inovação e de centralidade no cliente? Bom, eu tenho um exemplo que foi sendo desenvolvido aqui desde 2015, na Delta, que assentou exatamente em trazer as pessoas para o processo de inovação com ferramentas onde o Design Thinking foi uma das primeiras ferramentas a ser utilizadas. E, curiosamente, eu diria que, e acho que não vou dar novidade nenhuma, que a cultura organizacional foi logo o primeiro embate, ou seja, a primeira dificuldade. Pode até parecer aqui um bocadinho estranho, mas eu recebo, na altura, em 2012, quando começámos a trabalhar sobre isto, mas depois de 2014, 2015, quando lançamos, uma organização que tinha o medo de errar. Uma organização que tinha a administração com uma genuína vontade de inovar. Portanto, eu tenho aqui uma realidade um bocadinho diferente, normalmente se encontra nas organizações. Ou seja, tenho desde logo o fundador, e também agora o nosso atual CEO, que acredita genuinamente em inovação e, portanto, empurra toda a organização para dar este salto, ok? E, portanto, nós percebemos desde muito cedo que tínhamos que trabalhar a centralidade do cliente desde dentro, com as ferramentas certas, apesar de nós já termos um enorme background de pensar cliente. O nosso fundador, inclusive, tinha uma filosofia de atuar no mercado que era um cliente, um amigo. E, portanto, isto esteve sempre presente, ou seja, pode parecer que eu tinha o trabalho muito facilitado, porque tinha o sponsorship da administração, total, e de forma natural e genuína, e tinha as pessoas focadas no cliente. Portanto, à partida, tudo poderia dar certo, não é? Acontece que, e aquilo que ressoa mais em mim é a questão dos silos. O que eu encontrei foi paredes de 5, 6, 7 metros entre diversos departamentos, muito competitivos, que nós conseguimos tornar isso a nosso favor. A questão de termos sempre equipas muitíssimo competitivas e a lutar por território lá fora, nos clientes, mas que depois também dentro tem os seus impactos, não é? E, portanto, a questão dos silos, para mim, sempre foi algo a abater em primeiro lugar. Depois a questão de não haver a tal cultura de partilha, porque estamos em silos e, portanto, colaboração é partilha e, portanto, não vou fazê-lo. E depois um medo, que era o medo de me expor, o medo de ser criticado. Porquê? Porque também, como a inovação vem de cima, neste processo, eu tinha sempre muito medo de me expor, eu enquanto pessoa. Tinha medo de, inclusivamente na nossa plataforma de partilha de ideias e de geração de ideias, de comentar as ideias dos outros, quando nós dizíamos que uma ideia comentada é uma ideia valorizada, portanto todos têm que contribuir para o processo. E por isso este medo de exposição da crítica e a questão dos silos, eu penso que foram assim, as barreiras mais difíceis de deitar abaixo. Boa, muito interessante. Vamos por aí, pelos silos e pelo receio de dar opinião, o receio de ser criticado, que vai tocar em alguns medos que eu mencionei atrás. E que tem muito a ver com o que a Vanessa estava a dizer também, não é? Que é, eu não me sinto seguro, eu não estou, se calhar, num ambiente seguro, eu não tenho confiança em mim próprio para me expor, não é? Boa. Tem tudo a ver, na verdade. Vamos por aí. Eu gostava de continuar contigo, Cláudia, e depois já passo a palavra à Vanessa. No vosso caso, uma vez que tinha o desafio dos silos, como tem qualquer organização, e remeto um bocadinho para as ideias iniciais que introduzi, o modelo de exploitation versus exploration, é o que é absolutamente natural. Portanto, os silos é aquilo que nós já sabemos que existem nas organizações. Essa é a sua condição natural. O desafio que nós temos pela frente é
como é que contrariamos essa condição natural? Como é que combatemos essa... É um bocadinho como a lei da gravidade. Isso está lá e vai acontecer. Temos é que ter atividade sobre isso. E vou-te perguntar se há alguma medida em particular ou algum acontecimento que foi determinante para que esses silos se esbatessem, que são naturais porque as organizações estão organizadas as empresas estão organizadas em áreas, em departamentos, etc, etc. Por outro lado, e na mesma linha, se houve alguma coisa que tenha sido decisiva ou algum momento decisivo para que as pessoas se sentissem mais à vontade para dar a sua opinião, sem esse receio de se sentirem criticadas, e adicionava só isto, faz imediatamente lembrar aquilo que muitas vezes é caracterizado como aquele conceito de segurança psicológica, não é? E para quem não esteja tão familiarizado, nós precisamos de ambientes com elevada segurança psicológica, onde as pessoas, sem receio de que isso se vir contra si, não têm qualquer inibição para colocar qualquer questão que lhes ocorra, para pôr em cima da mesa qualquer ideia que lhes ocorra, para pedir ajuda aos seus colegas se sentirem essa necessidade, ou, por exemplo, para partilhar o erro, caso tenha acontecido, sem o receio de que isso venha a ser usado contra si. E sobre isto, antes de passar a palavra, fazia também só aqui um comentário sobre a questão do erro, que já falámos um bocadinho sobre isso, a necessidade de saber admitir o erro, só também para desmistificar e para ter a certeza que nós, e quem nos ouve, que estamos sintonizados em relação a isso. Sempre que estamos a falar deste tipo de erro, sempre que estamos a falar deste tipo de falha, não estamos a falar do erro de incompetência. Estamos a falar do erro que pode surgir porque se puseram novas hipóteses, porque se experimentaram coisas que ainda não se tinham experimentado e tem que se perceber se funciona ou não funciona. E, portanto, quando muitas vezes falamos em falhança ou falamos em erro, tem a ver com o estar em território desconhecido e hoje estarmos a fazer coisas pela primeira vez que nunca tínhamos feito e que podem, mesmo gerando o erro, permitir a geração de aprendizagens. Bom, passo-te a palavra. Houve alguma coisa determinante para que os silos se fossem esbatendo ou para que as pessoas se sentissem mais à vontade para comentar? Sim. Eu creio que em organizações que isso não acontece, acho que a primeira condição é realmente esta vontade ser uma vontade que vem de cima, portanto, da organização e, portanto, da administração. Portanto, isso é uma condição fundamental para que tudo o resto flua. No nosso caso, não havia esse problema e, portanto, era algo muito natural. Havia que, se calhar, convencer as linhas abaixo. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, ao criar o nosso programa de inovação corporativa, as primeiras pessoas sobre as quais nós atuámos foi sobre as primeiras linhas. Aqueles que exatamente estão com a responsabilidade de cumprir um orçamento. Ou seja, aqueles que estão com a responsabilidade de ter as suas equipas focadas no exploitation, ok? Exato. Onde não há erro, por favor, onde o Excel Exato. é uma ciência, não é? Exato. E como é que nós conseguíamos trazer este movimento para a organização e transformar a organização sem colidir, não é? Também com os interesses do negócio. Porque eu acho que, só acrescentando aquilo que tu disseste, Tiago, o que foi necessário também explicar é que estão a errar em algo que ainda não tem impacto. E estamos exatamente a fazer isto para falhar mais cedo e mais rápido. É um ambiente Portanto, seguro, não é? Um ambiente seguro para quando formos para o mercado, que existem outro tipo de situações que vamos ter que gerir, estas pelo menos já estão acauteladas. E, portanto, essa explicação sobre vocês aqui podem falhar, porque também era algo que eles diziam, que é, mas a mim dizem-me todos os dias que eu não posso errar. E agora estás-me a pedir para eu estar completamente à vontade em errar. Pronto, isso teve que ser explicado, mas foi explicado exatamente pelo seu chefe, o mesmo que dizia que aqui não podes falhar. Porque nós tomámos as primeiras linhas como embaixadores e foram eles que foram alvo do nosso primeiro programa, onde, com equipas multidisciplinares, só de direções, se desenvolveram ideias de negócio para ir para o mercado. E onde eles próprios se expuseram, e portanto eles foram expostos a uma plateia de 300, 400 pessoas, onde estava também a administração a avaliá-los e um júri externo. Portanto, os primeiros a passarem esta prova foram os seus chefes.
E, portanto, se eu tivesse que dar alguma dica, era começar por cima, porque é um processo que é muito difícil de começar de baixo para cima, é um processo que é de cima para baixo, claramente, e fazê-lo em pequeno, ou seja, não querermos de uma vez só abraçar todos os desafios, todos os problemas, e colocar muitas pessoas. Portanto, aquilo que nós fizemos foi um grupo de 25 pessoas a trabalhar e a mostrar como é que pode-se chegar a bons resultados em equipa e pondo de parte barreiras que se calhar no dia a dia têm. Portanto, eu Boa. diria que foi o desbloqueador, foi o grande desbloqueador. Uhum. Vanessa, sobre este tema da importância da gestão de topo, de modelar, de se comprometer com este desígnio da inovação, com o papel das primeiras linhas, das FIAs intermédias, enfim, o que é que nos podes dizer sobre isto, num contexto em que se pretende acelerar a cultura do ponto de vista da inovação e da centralidade no cliente? Considero que corroboro totalmente, acho que o envolvimento superiormente é uma necessidade. Agora, acho também fundamental as FIAs intermédias. Eu considero as FIAs intermédias o grande motor de uma organização. Completamente. Porque efetivamente são elas quem conseguem influenciar positivo e negativamente as nossas pessoas, ok? Porque são elas quem têm na mão toda a nossa massa humana. E por isso, eu acho que muito facilmente nós vemos que a fonte da castração, não é? E do boicote e tudo mais, muitas vezes vem das nossas FIAs intermédias. O elas conseguirem estar receptivas, acolherem aquilo que é a inovação, são elas que têm de propiciar um ambiente seguro. Por mais que superiormente nós tenhamos esse suporte do board, tenhamos as primeiras linhas muito alinhadas com isso, se depois no terreno a nossa supervisão mais direta não estiver efetivamente aberta e genuinamente aberta a isso sentir-se-á, não é? A informação depois acaba por não fluir, acaba por não acontecer. Uhum. Tiago, e se eu puder só, relativamente aos estilos e da minha experiência, eu considero que criar um ambiente, lá está, mais uma vez, com riqueza humana, em que haja diversidade multidepartamental, quase, equipas de inovação serem compostas por membros que ultrapassam silos, que esbatem os silos, não é? E as pessoas sentirem que aquela ideia não veio da equipa comercial, ou não veio da equipa financeira, não é? Que existe ali uma multifuncionalidade naquela equipa, ajuda muito não importa os estilos, isso já, a dada altura, é aquilo que pretendemos, não é? Caem naturalmente, completamente. Caem naturalmente, é isso mesmo. Já não interessa de onde é que era a pessoa que vem, não é? É um mérito para a organização e não para aquele silo em específico. E eu acho que é transformar os silos nesta riqueza, nesta diversidade que a intervenção humana tem, naturalmente. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. E pegando precisamente no que dizias, algo que me parece, enfim, que eu vou ver no dia a dia e que me parece bastante transformador, nomeadamente com design thinking, mas não apenas com design thinking, é quando se encontra um modelo, quer dizer, assumindo que a organização vai continuar mais ou menos com o mesmo desenho organizacional, se encontram instrumentos ou táticas complementares, como por exemplo a criação de equipas de projeto transversais à organização, como dizias, Vanessa e a Cláudia também, multidepartamentais, interdisciplinares, para resolver um determinado desafio de cliente, para encontrar soluções para determinado desafio de cliente, não é? E, portanto, quando criamos equipas de projeto centradas em cliente, compostas por pessoas das diferentes áreas da organização, e em particular com áreas que se relacionam com esse desafio e, portanto, que sentem também ownership sobre esse desafio, funciona particularmente bem. E essas pessoas, na verdade, quando vão regressar às suas equipas, vão já, de uma forma muito positiva, contaminada, rejuvenescidos e evangelizar-se junto dos seus colegas. Eu gostava de fazer aqui, introduzir só mais um tema relativamente ao que estamos a discutir, que é a questão do design thinking, para trazermos também à baila como é que o design thinking pode ajudar neste processo. E eu gostava, aliás, eu depois até gostava de voltar mais uma vez às FIAs intermédias, que é um tema muito mencionado, mais do que um tema, é uma realidade,
E eu acho que é muito evidente que muitas vezes é nas FIAs intermédias que se cria o funil, não é? Ali o bottleneck. E uma das questões, nem sempre a questão colocada, é como é que se pode ajudar estas pessoas, como é que se podem ajudar as FIAs intermédias a desempenhar o papel de catalisador, de facilitador que muitas vezes se pretende que desempenhem, e se elas próprias recebem da organização as condições de que precisam para o poder fazer, não é? Porque muitas vezes aparecem as FIAs intermédias na literatura, etc., nos vários artigos, como sendo o problema, e parece-me a mim, da realidade que vou vivendo, que muitas vezes elas começam por ser as vítimas da cultura organizacional e depois, pondo em prática aquilo que lhes é exigido, naturalmente, para outros objetivos, elas começam a transformar-se em problema, mas são em primeira mão vítimas. Ok, então só para depois darmos continuidade à discussão, o outro tema que eu gostaria de juntar é o Design Thinking. Como é que esta abordagem nos pode ajudar as organizações a desenvolver uma cultura de inovação e de centralidade no cliente? Então, começando, e sobretudo para quem não esteja tão familiarizado com a metodologia, não vou entrar em detalhes, mas vou tentar dar uma pincelada sobre o que é isto, o Design Thinking. Bom, é uma metodologia que pode ser utilizada por qualquer pessoa, independentemente do background, da experiência, da área funcional em que está. Tipicamente trabalhamos em equipas multidisciplinares e interdepartamentais. E o que é que eu destacaria relativamente ao Design Thinking? Primeiro, oferece-nos uma estrutura muito clara. Nós sabemos quais são as fases, quando a representação são 5 fases, 2 delas dedicadas a aprofundar o conhecimento do problema, as 2 primeiras, 3 delas dedicadas a gerar, prototipar e testar soluções. Porquê é que haver uma estrutura clara é muito importante? Porque quando dizemos que queremos uma cultura mais inovadora e mais centrada no cliente, aquilo que estamos a dizer é que precisamos de assegurar esta mudança. E quando nós queremos mudança, mesmo quando pensamos em mudança nos nossos próprios comportamentos, se nós queremos deixar de fazer o caminho A e queremos seguir um outro caminho, o outro caminho tem que ser suficientemente claro, porque senão nós vamos persistir no caminho A. Portanto, o facto de haver uma estrutura clara sobre o caminho, o processo a seguir é fundamental e é parte do sucesso da metodologia, do ponto de vista da sua adoção. Outro aspecto muito importante, as várias fases têm à sua disposição ferramentas específicas que ajudam as pessoas, as equipas a fazer o seu trabalho, a interpretar a realidade de uma forma mais profunda e muitas vezes sob diferentes perspectivas e muitas vezes também instrumentos e ferramentas muito visuais que passam a estar expostas na organização, que passam a estimular uma nova discussão na organização, passam a recentrar algumas discussões na organização. Estou a pensar, por exemplo, em jornadas de cliente, estejamos nós a falar de cliente externo ou de cliente interno da própria organização, em que visualmente, é uma linha gráfica, vemos imediatamente o que é que está verde, o que é que está encarnado, o que é que funciona bem e o que é que são pontos de dor para estas pessoas na sua experiência. E, portanto, haver uma estrutura clara, haver um arsenal de ferramentas que ajuda a compreender a realidade de uma forma diferente e que em si mesmo é um estímulo para a abordagem criativa à resolução do problema ou aproveitar a oportunidade e ao desenvolvimento de soluções, oferece muita confiança às pessoas para iniciar o seu caminho. Vimos há pouco que um dos medos é o medo da ambiguidade e da falta de controle. Portanto, oferecermos clareza e uma estrutura evidente às pessoas é muito importante para incitar essa experimentação, digamos assim. Depois destacaria mais dois ou três aspectos. Um deles, nós nunca embarcamos em soluções antes de ter verdadeiramente feito um processo de imersão junto das pessoas para as quais estamos a desenhar uma solução. Isto é uma imagem real da equipa da Procter que iniciou um projeto para criar um novo um novo detergente e que terminou a criar a Swiffer, que é uma coisa um bocadinho diferente do detergente, e isso resulta do que aprendeu sobre as necessidades não satisfeitas destas pessoas e as circunstâncias específicas que elas viviam para, no caso, fazer a limpeza, em particular a limpeza do chão. Portanto, temos uma imersão que nos permite aprender coisas novas sobre a realidade. Levamos um banho de humildade da realidade que é impressionante. Eu não me lembro de alguma vez ter estado numa organização em que me dissessem não, nós não conhecemos assim muito bem os nossos clientes. Não me lembro de alguma vez isto ter acontecido. Existe a convicção absoluta de que se conhece os clientes e posso dizer, por muita experiência vivida, por muitos projetos trabalhados, que é absolutamente ilusório. É absolutamente ilusório. Nós só conhecemos a face mais visível dos nossos clientes e aquela que eles nos mostram, na maior parte dos casos, nas relações mais transacionais.
Depois, um outro aspecto muito importante, e a fotografia de baixo recria o que são processos, dinâmicas internas de partilha de conhecimento e interação entre diferentes colegas de diferentes áreas, de diferentes departamentos. No caso, estamos a ver pessoas a tirar notas sobre coisas que lhes chamam a atenção e que resulta de conhecimento gerado, sejam dados, e portanto uma componente mais analítica, sejam insights, que resultam destes processos de imersão. Isto faz com que o alinhamento se comece a trabalhar internamente, relativamente à descoberta do que tem valor para os clientes, faz com que se suscitem discussões internas sobre, mas nós temos estado a apostar nisto e o que estamos a ouvir é que as pessoas valorizam mais aquilo. Será que devemos continuar a apostar nisto? O que é que nos está aqui a escapar para compreendermos verdadeiramente o que os clientes nos estão a dizer? Portanto, suscita este tipo de diálogo e esta curiosidade por compreender melhor a realidade que está lá fora. Depois entramos naturalmente no processo criativo. Até aqui tivemos no processo criativo do ponto de vista do entendimento do problema. A partir daqui entramos no processo criativo de desenvolvimento das soluções, em que aquilo que é pedido às várias equipas multidisciplinares é que criem soluções que vão para além do óbvio. Devo dizer que quando nós começamos a conhecer a realidade sob um diferente ângulo, aprendendo coisas que não sabíamos, isso é um estímulo imediato para a geração de soluções e, portanto, nós sabemos quando trabalhamos com Design Thinking que um melhor entendimento do problema é um trigger direto para uma maior capacidade para gerar soluções criativas. E depois temos esta coisa que se torna verdadeiramente viciante por ser tão fácil de fazer, tão ágil, que é nós não queremos apostar, não queremos fazer apostas sobre que ideias é que funcionam ou que ideias é que não funcionam. Nós só queremos nisto, que é o ver para crer, que é vamos prototipar e testar às pessoas, vamos ter discussões com elas, com os clientes, sobre estas eventuais soluções, mesmo que não tenhamos a certeza que as vamos lançar, para perceber se elas têm valor para elas ou não. E só vamos pôr energia em cima disto se realmente tiver valor para elas. E, portanto, criamos loops de prototipagem e teste. O que é que eu quero destacar com isto? Estas dinâmicas e estas fases estimulam brutalmente a criatividade. Nós temos mecanismos seguros para gerar aprendizagem, tem a ver com o que dizia há pouco a Cláudia, são criados ambientes, é seguido um determinado protocolo, são definidas determinadas ações, em que se as hipóteses que colocamos falharem, não provarem, não há problema absolutamente nenhum, estamos a trabalhar em ambiente seguro, e esse falhanço, essa aprendizagem sobre a hipótese que afinal não provou, é extremamente relevante para o projeto que está a ser desenvolvido. E, portanto, nós chamamos falhanço por uma questão de simplificação de linguagem, mas é suposto que esse falhanço se traduza em algo muito mais importante, que é aprendizagem. E isto traz uma sensação de segurança muito forte às pessoas, quando elas sabem que o facto de testarmos sempre toda e qualquer solução que ponderamos lançar para o mercado, seja um produto, um serviço ou o redesenho de uma experiência, é previamente testada, no fundo, com as pessoas às quais se destina. Então, nesse sentido, e reabrindo outra vez a discussão à Cláudia e à Vanessa, o design thinking, em que medida, se calhar começava aqui agora pela Vanessa, práticas como o design thinking, em que as pessoas se ligam diretamente às pessoas para as quais estão a desenhar uma solução numa fase inicial, falam com elas sistematicamente, fazem iteração da solução com elas, trabalham em equipas multidisciplinares. Em que medida abordagens como o design thinking podem contribuir aqui, Vanessa, para acelerar este tipo de culturas que se pretende criar de inovação e centralidade no cliente, mais uma vez, seja o cliente externo ou interno? Do teu ponto de vista. O que está aqui na base é o comportamento humano, não é? Sendo o sem comportamento dúvida. humano que nós estamos a trabalhar, o dar-nos ferramentas às pessoas para que, de uma forma tão aberta, mas tão evolutiva ao nível de procedimento, não é? Eu acho que criar aqui eu estou livre para criar, mas eu sei que estou a evoluir mesmo que esteja errado, não é? Tipo, traz aqui uma sensação de, ao mesmo tempo... Progresso, não é? De alguma forma progresso. estamos a progredir, não é? Isso, Estamos a progresso, avançar. evolução, é isso mesmo. Eu posso dizer que um dos maiores projetos de design thinking que desenvolvi era numa organização em que o tema do comportamento humano resultava em acidentes, em acidentes gravosos, que levar à morte, se levava, e durante anos a organização definiu como procedimentos para mitigar de acidentes políticas que se iam definindo top-down, tipo, das primeiras linhas, iam definindo um conjunto de políticas,
Pronto. E realmente houve um momento em que se parou e se pensou, mas como assim? As próprias pessoas que têm os acidentes são as melhores pessoas para criar sobre a forma como podem evitar os acidentes. E, efetivamente, o Design Thinking foi a ferramenta em que estas pessoas puderam, de uma forma, pronto, e muito como em linha com aquilo que tiveste a explicar, Participam criaram de no uma próprio forma... processo, não é? Como? Elas participam no próprio processo, essas pessoas. Exatamente, são os atores do próprio processo. É maravilhoso nós vermos, não é? Entre muitíssimas ferramentas, ou eles sentirem que em 3 minutos têm de dizer 6 soluções ou 5 soluções, o que seja, e que não importa, vou escrever tudo aquilo que me vai na alma e não tenho medo nenhum, ninguém que me está a escrutinar. E esse processo tão evolutivo, tão rápido, tão célebre, eles numa hora é uma sessão super produtiva em que eles sentem que, como assim, tem aqui tantos inputs e que casam tanto com outros colegas, os outros não têm nada a ver, são tão disruptivos, mas fazem tanto sentido para aquilo que é o meu perigo no meu posto de trabalho, ok? Sentir-se essa dinâmica e evoluir-se para a fase que é deliciosa, que é a prototipagem, efetivamente, eles criarem ferramentas e no dia-a-dia testarem, bem, isto está a evitar que eu tenha acidentes, bem, eles viverem isto de uma forma tão direta, eles estão a criar de uma forma profundamente espontânea, não é? Profundamente genuína, estão completamente focados naquilo que é o problema que existe para resolver e eu acho que é o alinhamento perfeito e não tem como, não existe forma melhor de atacar problemas deste género. E tendo isto a ver com o comportamento humano, esta ferramenta traz esta sensibilidade como trunfo. Isso acho que é fundamental, é muito importante mesmo e muito produtiva. Alinhado precisamente com o que dizias, aquilo que eu de facto acho espetacular, enfim, com várias experiências que vivi, é que envolvendo as pessoas a resolver muitas vezes os seus próprios problemas ou os problemas que elas vivem com clientes, isso em si mesmo contribui para o bem-estar dessas pessoas e porque as coisas passam a ter mais significado para elas, passam a ter um propósito mais claro para elas e desenvolve de forma substancial o engagement, desde que sejam reunidas condições mínimas indispensáveis, desenvolve de forma muito significativa o engagement que elas sentem relativamente à organização, que é dado por esse propósito e pela capacidade de participarem ativamente neste processo e terem uma palavra a dizer sobre estes processos, sentirem que verdadeiramente aquilo que fazem tem valor, tem impacto no resultado final. Cláudia, e isso não é preciso ser só uma questão, força, desculpa, claro, Tiago, e não é muitas vezes, e da minha realidade eu sinto isso, de sessões de design thinking, não é preciso ser a minha ideia que foi implementada, sem a partir dúvida. do momento em que não é, ok, é sentir aquele ecossistema e sentir, não, nós geramos aquela ideia, não é? E isso é um fator de realização, de autorrealização enorme. Sem dúvida. Aliás, para acentuar o que tu dizias, não interessa se é a minha ideia que é implementada ou se é do meu colega, o facto de haver prototipagem e teste traz uma agilidade e uma rapidez e um desprendimento em relação às ideias. Nós estamos completamente empenhados em resolver o problema, em encontrar uma solução que funcione, porque nós deixamos de discutir internamente nas equipas, isso é até uma forma de combater a fricção e o desgaste entre equipas, que é não vamos estar a discutir se a ideia melhor é a ideia A ou a ideia B, ou a solução A ou a solução B, vamos prototipar A e B e vamos ver, do ponto de vista das pessoas a quem se destinam, quais são os méritos de A, quais são os méritos de B, e a partir desse feedback podemos tomar uma decisão informada. Portanto, nem sequer temos que nos desgastar com discussões internas e pontos de vista assentes em meramente opiniões. É muito natural no processo. Sem dúvida, sem dúvida. Cláudia, o Design Thinking, que papel é que tem tido, e já mencionaste há pouco, sei que também tem tido um papel importante na Delta. O que é que nos podes dizer sobre isso? O impacto, em que medida pode ajudar neste processo de evolução e ou de transformação para maior inovação e centralidade no cliente? Sim, eu diria que hoje em dia quase todos os produtos que nós pensamos internamente, portanto não aqueles que vêm de provocações externas, passam por um processo de design thinking e temos alguns já no mercado, um deles com bastante sucesso, que é o GoChill, e que tem uma bebida que se bebe fria, não é? Sim, de uma bebida láctea e de café. Isto para dizer que esta ideia começou por uma ideia que até era um iogurte de café e que hoje em dia é esta bebida.
E nasceu passa- internamente? Nasceu internamente de uma pessoa que era aqui responsável pela área dos serviços administrativos, que isto é outra beleza da coisa, que é Sem dúvida. aqui não há, no meu programa não há hierarquias e não há funções tipificadas. Tu vens com o teu conhecimento para acrescentar esta ideia e fazer desta ideia um negócio. E na prototipagem realmente é onde se fazem as grandes descobertas, os grandes findings, não é? E onde nós vemos o entusiasmo todo ali das equipas. E nós tivemos que criar a figura da coautoria. Nós só tínhamos o autor da ideia e de repente eles diziam, não, mas é que esta ideia não é só minha, esta ideia é de nós todos. E portanto, que é de uma beleza extraordinária. E uma das coisas que mais valorizam é a parte da capacitação. Porque aquilo que acontece é que hoje em dia, que era um efeito colateral de tudo isto, não é? Hoje em dia nós sabemos que eles aplicam estas ferramentas aos seus projetos normais, aos tais que eles sempre que podem, mesmo aos projetos de exploit, também eles Sem põem, dúvida. muitas das vezes o Journey Map é uma das coisas que eles, ou seja, é um contínuo, não é? Sem Não para dúvida. ali, não para com o lançamento, eles continuam a usar a ferramenta. Já sem o nosso apoio, que é ainda mais bonito, Brutal. não é? É brutal. Já completamente autónomos e a criarem equipas multidisciplinares para resolver determinado problema que afinal aconteceu e que agora temos que o endereçar. Os jobs to be done, que é sempre aquela ferramenta super difícil de Sem dúvida. descobrir E e muito que é tão insightful, por isso tão transformadora. difícil. Sem dúvida. Mas é tão transformador, é Sem mesmo um dúvida. processo transformador. E eu diria que hoje em dia a empresa ganhou muito com isso. E o curioso, só aqui uma dica, eu não sei quanto tempo é que temos, nós próprios, equipa de inovação, aplicámos um processo de design thinking ao nosso próprio programa de inovação. Ok. Porquê? Boa. Porque chegámos a um ponto em que estávamos com um problema, estávamos com muito baixa participação, Isto depois de já terem tido, tanto quanto eu sei, muito alta participação, não é? muito, muito, muito. E tivemos, depois da pandemia, a pandemia foi quando tivemos mais participação, as pessoas participaram muito, houve realmente uma participação muito ativa, não só porque as pessoas estavam em casa, mas porque havia muitos problemas para resolver. E, portanto, nós tínhamos quase semanalmente desafios a serem lançados e as pessoas aderiam. Mas em 2022 tivemos uma quebra, 2021, 2022, e se calhar que se justifica muito por aquilo que a Vanessa falou aqui atrás, que é o alimentar das FIAs intermédias. E tivemos que repensar tudo, fizemos o nosso próprio journey map do que é entrar dentro de um programa de inovação e perceber que era demasiado exigente, tomava muito tempo das equipas, era on-top job, estava muito alicerçado também, muitas das vezes, em terem a autorização do seu chefe para poderem participar. Claro. E nós fizemos um processo de design thinking e conseguimos perceber que tivemos que mudar. E, portanto, hoje as FIAs intermédias têm um papel de mentoria dentro do programa. As primeiras linhas têm o seu papel, que é de business angel, uma coisa muito mais específica, enquanto que quem acompanha são a gestão intermédia. E temos todo um programa muito centrado em entertainment. É feito, percebemos que as pessoas são muito competitivas, continuam a ser, são pessoas muito de vendas, não é? De marketing e, portanto, gostam de ganhar. É aquela coisa do eu gosto de ganhar. Ok. E que nos é altamente favorável. E, portanto, percebemos que tínhamos que pôr aqui também algumas ferramentas de gamification e de entertainment para que as pessoas aderissem e adotassem. E, portanto, tivemos muito bons resultados o ano passado, porque transformámos o programa num programa de televisão, em que o pitch até foi feito num estúdio de televisão, e, portanto, toda a experiência de estar num programa de inovação, que também é um programa de televisão, é altamente enriquecedor e, portanto, nós próprios também aplicamos a metodologia ao nosso cliente interno, Super não é? relevante. Que é a nossa comunidade de 1000 membros,
que gerimos para processos de inovação. Fantástico. E Fantástico. é muito bom ver pessoas que são da contabilidade a ganhar prémios de inovação. Incrível. É brutal. Ou uma pessoa do chão de fábrica, ou daquelas áreas que nós menos acreditamos que venha de lá a ideia inovadora, e isso acontece. E, Super portanto, interessante. é muito gratificante para nós no final. Altamente Super gratificante. interessante, super interessante. Excelente. Vou fazer aqui uma partilha final para fazer um bocadinho o fecho da nossa conversa fechada para abrir a audiência. Vamos abrir a conversa também à audiência. Gostava de terminar aqui com duas ideias fundamentais antes então de abrirmos. Quando falamos em cultura organizacional, há vários modelos que podemos utilizar. Um dos modelos mais conhecidos é o de Edgar Schein. Basicamente, o que nos diz é a cultura organizacional manifesta-se de várias formas. A mais visível é aquilo que está visível para nós ou é audível, são os artefactos. Os escritórios, o layout, o que se vê, o que as pessoas vestem, a forma como conduzem as reuniões, enfim, isso diz-nos muito sobre a cultura organizacional. Depois temos a camada intermédia, que são aquilo que explicitamente é dito sobre os valores, o que é importante para a organização, o que é prioritário, enfim, aquilo que é a componente mais racional do processo de decisão, etc, etc. E depois temos uma camada muito importante que está na base disto. Se isto fosse um iceberg, seria o que está completamente submerso, que tem muito a ver com o subconsciente das pessoas e os seus pressupostos, as suas assunções sobre o que é prioritário, o que é relevante, o que é boa política, o que é que não é boa política, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. E que na maior parte dos casos determina as ações das pessoas, o nível de prioridade das pessoas. O que é que eu queria dizer com isto? E porque é que isto é importante? Agir sobre a cultura organizacional é relativamente difícil, é fácil agir sobre os artefactos, é difícil agir sobre a camada mais submersa, que são as regras que estão interiorizadas no subconsciente das pessoas e que determinam aquilo que se faz na organização. E eu acho que o Design Thinking nos ajuda muito a abordar a cultura organizacional nos dois sentidos. Traz elementos visuais que têm muito impacto no diálogo, na discussão da organização, na forma como representamos visualmente a realidade, que são os artefactos, por exemplo, mapeamento de jornadas ou jobs to be done, que a Cláudia mencionava, e isso vai levantar questões, vai pôr em causa uma série de assumptions, por exemplo, sobre cliente. Vai abanar aqui com algumas assumptions, fortemente, e à medida que vamos trazendo para dentro de casa a partilha dos insights que resultam das imersões junto de clientes, essas assumptions de que conhecemos os nossos clientes, que sabemos perfeitamente o que é que eles querem, que o que é mais importante é X, não é Y, são muitas vezes postas em causa quando esses insights chegam à organização e, portanto, temos um movimento outra vez de baixo para cima, em que, colocando-se algumas assumptions em causa, enfim, há determinadas ações mais visíveis que são reinventadas. Portanto, gostava de deixar esta ideia de que esta prática de Design Thinking com os seus princípios, com as suas ferramentas, são uma forma muito direta e diria eu, das mais diretas e práticas para agir sobre cultura organizacional e para fazer isto, aproximando-me aqui do final, para fazer isto que as organizações têm que fazer, que é encontrar um equilíbrio dinâmico, um novo equilíbrio. A Cláudia dizia há pouco que aplicar o Design Thinking para rever o processo de inovação interno, que já tinha contado com muitíssima participação e que depois, de repente, essa participação tinha caído. Bom, mudaram as circunstâncias, é preciso encontrar novas soluções. Portanto, na mesma medida, é preciso encontrar este equilíbrio, que não dá para estar sempre em exploitation, temos absoluta necessidade de desenvolver exploration, ir sempre sondando como é que está a realidade, em que é que está a mudar e termos a capacidade de encontrar soluções alternativas para nos ajustarmos a esta realidade, tornando-nos então ambidestros, não é? Do ponto de vista de organização. E, portanto, diria que o Design Thinking em si mesmo, ou o domínio do Design Thinking, não sendo suficiente, porque é uma missão complexa, pode ser absolutamente crítico e pode ser o ponto de partida para provocar esta aceleração, esta mudança de cultura nas organizações para uma cultura mais inovadora, mais centrada no cliente. Aqui já sabemos sempre que o mais importante é começar. Nunca vamos ter um momento em que as organizações têm as condições ideais, em que afinal já temos mais pessoas na equipa, em que afinal temos mais tempo. Isto não vai acontecer e, portanto, como dizia o Mark Twain, se queremos avançar, nós temos é que começar. E, portanto, o incentivo seria, para quem nos ouve,
começar a fazer alguma coisa. O começar tem muito a ver com ter as skills, tal como dizia também a Cláudia. Para quem não tiver ainda as skills em Design Thinking, e vou abrir agora a discussão à audiência, a proposta é que se juntem nós no dia 11, neste programa Design Thinking for Business Innovation, para desenvolverem-se os próprios, que queiram desenvolver estas capacidades e serem agentes de mudança deste ponto de vista nas suas organizações. Abra a audiência, que questões, que comentários gostariam de partilhar connosco, seja comigo, seja lançar questões à Vanessa e à Cláudia, sintam-se à vontade, por favor. Bem, antes de mais, gostava de agradecer ao professor Tiago, à Vanessa e à Cláudia pela preciosa partilha no webinar. Vamos começar aqui pela questão da Ana Ferreira. Como é que as tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, podem ser utilizadas para impulsionar a inovação centrada no cliente? Isso é uma super pergunta. Uma pergunta muito interessante. Eu posso arrancar aqui com o meu contributo e já passarei à Vanessa e à Cláudia se quiserem dizer alguma coisa sobre o tema. Eu acho que é a discussão que se está a ter neste momento. O que é que eu diria? 2 aspectos fundamentais. Não devemos delegar na tecnologia a capacidade para inovar, essa deverá ser uma capacidade nossa, e portanto nós devemos ter o mindset, as skills e a missão, a visão bem clara para saber que inovação queremos fazer, em que condições e quando. Portanto, o primeiro comentário seria: não cabe à tecnologia a inovação, cabe-nos a nós. Associado a isto, realmente eu acho que a discussão que se está a ter é e que papel é que, por exemplo, a inteligência artificial pode ter aqui. Eu posso, por exemplo, dizer que papel é que pode ter no Design Thinking. Pode ter a vários níveis, pode ajudar-nos a preparar o conhecimento dos clientes, pode ajudar-nos a estruturar o feedback que recebemos sobre o conhecimento de clientes, pode ajudar-nos a testar e identificar personas, pode ajudar-nos, vejam bem, a ter ideias, a gerar soluções para os problemas quando eles estão claramente identificados. Portanto, e não me alongando muito, diria o seguinte: a inteligência artificial terá que ser instrumental para nós. Nós teremos que ganhar enorme clareza sobre o papel que queremos, primeiro, sobre o potencial que tem e sobre o papel que lhe queremos atribuir. Não é ela que vem resolver os nossos problemas, não é a inteligência artificial generativa, nomeadamente. Somos nós que, sabendo o seu potencial e também das suas limitações, vamos definir o papel que deve ter. Vanessa e Cláudia, querem adicionar alguma coisa? Posso acrescentar que eu considero que a ajuda da inteligência artificial é uma ajuda que eu, do que venho explorando, acho muito curiosa, que é, seja na inovação centrada para o cliente, no cliente, seja em outras ações ligadas ao comportamento humano, mais uma vez, não nos responderá a grandes questões, acho que nos auxiliará no nosso raciocínio, ou seja, no nosso caminho, não é? Porque dar resposta às grandes questões descaracterizá-las-á, não é? Vai-se distanciar. Mas é uma ferramenta importante no auxílio do caminho, do raciocínio. Pequenas questões importantes, eu acho que é muito interessante tê-la como mais uma fonte de insight. É mais um membro da equipa, não é? A inteligência artificial generativa é mais um membro da equipa. É assim que vejo, e de uma forma muito construtiva. Sem dúvida. Cláudia. Nós já há um ano atrás utilizámos para fazer as entrevistas, portanto, na fase da empatia e do Ideate. É como a Vanessa diz, realmente guia-nos, mas não nos dá as respostas completas, até porque normalmente nós estamos a endereçar problemas muito específicos da nossa organização e aquilo que eles nos dão muitas vezes são coisas muito genéricas, mas na verdade acelera muito o processo, ou seja, eu diria que como acelerador e como desbloqueador às vezes de algum conteúdo e de estruturação ajuda, mas não nos substitui. Boa. Claro que não. Boa, obrigado pela partilha. Mais questões? Passando aqui para a questão do Frederico Rios, quais são os desafios comuns que as empresas enfrentam ao tentar acelerar a cultura de inovação? Eu, passando já em seguida à Vanessa e à Cláudia, eu destacaria o modelo exploitation, não é? Ou seja, o DNA das organizações é máxima eficiência, máximo crescimento. Vamos lá com estas pessoas, com estas equipas cada vez mais pequenas e cada vez mais júniores, entregar mais, gerar mais rentabilidade. Portanto, há desde logo um primeiro conflito com a identidade, com o próprio modelo vigente. Vai ser preciso fazer conviver estes dois modelos, exploitation com exploration. Isto eu destacaria como ponto de partida.
Depois aquilo que já fomos falando, como os vários medos, como questões práticas, e se calhar punha agora a tónica nestas duas, o patrocínio da gestão de topo é absolutamente indispensável. Isto é, o contributo da base é crítico, mas não é suficiente. É preciso o patrocínio da gestão de topo a dizer, sim senhor, a inovação é verdadeiramente importante para nós, vamos ter determinados projetos e vamos criar equipas multidisciplinares. Isto é essencial. O outro aspecto, chefias intermédias, líderes intermédios, são decisivos, não é? Se eles estiverem tão pressionados com a entrega de objetivos mensais e com a quantidade de reuniões diárias que têm, eles não vão ter tempo para colaborar, não vão ter tempo para dedicar à inovação. Destaca a este propósito uma prática que algumas empresas vão adotando, que é a obrigatoriedade de, num dos dias da semana, não haver reuniões para dedicar a projetos de pensamento profundo, que podem ser projetos de inovação ou de outro âmbito, mas de pensamento profundo, porque já toda a gente percebeu que, caso contrário, é muito difícil que aconteça. Vanessa, Cláudia, alguma coisa em particular que queiram... Posso? Força, Eu Cláudia. diria o medo, perder o medo. Acho que os tais 3 medos e todos os outros que temos é um bom princípio, porque, como dizia a Vanessa, tem a ver connosco, não é? Com aquilo que está aqui dentro de nós, e se nós perdermos o medo, o resto também acontece. Portanto, acho que os medos são talvez aquilo que cada um de nós pode fazer de diferença, não é? Se todas as pessoas perderem o medo, então se calhar somos muitos e conseguimos fazer aquilo que tu bem ensinas nas aulas, a ter um growth mindset. Que é uma coisa que me ficou muito gravada, muito gravada. Vanessa, alguma coisa? Sim, eu penso que o desafio mais transversal, isto faz efetivamente abanar estruturas, não é? Faz sem dúvida. E aquilo que eu sinto, mas também dependerá muito da dinâmica, da dimensão da organização, nós temos já algumas organizações a criarem áreas pensantes, ou seja, nós sabemos que o dia-a-dia nos absorve com o business as usual, não é? E era aquilo que a Cláudia dizia, isso é preciso ser tratado, os processos têm de estar firmemente agarrados, não é? Mas agora têm de ser criadas estas margens para que as pessoas criem. Não comprometendo naturalmente aquilo que tem de correr bem, o day-to-day management, não é? A empresa a acontecer, isso tem de se assegurar. Mas obviamente esta criação quase de duas fações, não é? A parte dos processos e a parte em que eu estiver a mergulhar fundo em processos, eu não consigo criar. Tipo, eu não consigo ir para uma base de imersão e para, não é? Para uma abstração que me faça criar. E isto é uma realidade. E isto, naturalmente, a partir do momento em que eu digo, não, mas olha, eu agora preciso de 2 dias para vir, não é? Isto faz abanar estruturas, mas como assim? Se tu fores preciso de 5 dias da semana para o day-to-day management, como é que tu agora me dizes que vais estar 50% do teu tempo Mas cada vez mais nós vemos organizações a criarem áreas exatamente disto, pensantes, para que, mas pronto, obviamente que isto não se compadece com todas as realidades organizacionais, nem com todas as dimensões, não é, das organizações. Sem dúvida. Mas eu acho que sim, isto faz abanar estruturas e por isso é que é tão encantador, não é? Porque sabemos que daqui vem progresso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu adicionava uma coisa, estava a ouvir-vos e estava a pensar numa outra coisa, mais uma vez voltando à mudança, aos novos comportamentos que têm a ver com estas mudanças de modelo, estava a pensar que nós precisamos também de uma pondo a coisa de forma simples, que eu acho que ajuda a visualizar. Nós, para concretizarmos a mudança que queremos, precisamos de querer e precisamos de poder, de conseguir, para conseguir, não é? E pensando em inovação especificamente, para além de ser indispensável que se queira, com o patrocínio da gestão de topo, as próprias pessoas na base, etc., o poder tem, por exemplo, a ver com skills. E, portanto, queria também fazer este alerta importante. Por vezes, o problema no âmbito da inovação é que, mesmo ao nível das lideranças, não há skills de inovação. Existem expectativas completamente irrealistas. Nós estamos aqui desesperados e queremos agora, em 6 meses, desenvolver um projeto de inovação que nos traga uma ideia milagrosa para dar a volta ao negócio com pouco risco e com baixo investimento. Isto não existe. É muitas vezes uma expectativa existente em algumas lideranças que revela a sua falta de proficiência relativamente à inovação. Tem, no fundo, expectativas completamente desfasadas daquilo que pode ser um contexto de inovação. Portanto, deixava também esta nota. Sem dúvida, sem dúvida. Mariana, temos de terminar? Não? Mais uma questão? Como é que fazemos? Vamos passar aqui para esta questão, que eu até penso que seja diretamente para o Tiago. O Frederico Rios pergunta também se este tipo de questões são abordadas no programa de Design Thinking.
Este tipo de questões são discutidas no Design Thinking, com a vantagem de que em cada uma das sessões trabalhamos as respectivas soluções, e aproveitava para adicionar que foi feita, por exemplo, a questão da inteligência artificial. É uma das novidades da edição deste ano. Incluímos um módulo sobre inteligência artificial generativa e como tirar partido da inteligência artificial num contexto de inovação, em particular no contexto do Design Thinking, com Engineering Prompting, e, portanto, mais do que convidados para participar neste programa e em sessões desta natureza. Eu queria só acrescentar aqui, temos aqui uma outra questão, não sei se terão algo a acrescentar: como gerir expectativas de inovação nas equipas quando estão dependentes de equipas de IT com limitações de entrega de respostas? Eu posso dar o meu contributo e passo a palavra à Cláudia e à Vanessa. Eu acho que a resposta é relativamente simples. Não tenho uma solução milagrosa para essa circunstância, não é? Eu poria a tónica a 2 níveis. Primeiro, tem que se caminhar para uma forma de trabalhar em que não há nós, não estou a dizer que até quem está na audiência colocou nestes termos a questão, vou só caricaturar para fazer o meu ponto. Não há nós e as equipas da IT. É preciso criar uma profunda empatia entre não IT e IT. Quem não é IT tem que ter sensibilidade para os constrangimentos da IT e vice-versa. Não pode estar fechado no IT, esquecendo o mundo real à sua volta, não é? Portanto, a criação de equipas multidisciplinares, esse alinhamento sobre o que é prioritário e não é prioritário é urgente, é absolutamente crítico. Não vai resolver o problema, vai ajudar a fazer escolhas, vai ajudar a definir prioridades que possam estar mais em linha com inovação e centralidade no cliente. E terminava com este comentário. No Design Thinking, nós valorizamos 3 perspectivas fundamentais, nomeadamente quando estamos a prototipar: desirability, feasibility e viability. A questão do IT toca muito em feasibility. Nós temos o IT com capacidade de resposta, com os recursos que precisamos para implementar esta solução que estamos a imaginar ou não. Se nós soubermos isso suficientemente cedo, temos que começar a trabalhar imediatamente numa solução alternativa, que se calhar não tem os mesmos resultados, mas sabendo que não é implementável, tem que se trabalhar noutra via. Portanto, diria envolvimento mútuo e testar o quanto antes a factibilidade de determinadas soluções que dependam do IT, bem, sendo que o próprio IT depende também de um processo de transformação interna nas organizações, muitas vezes associado à transformação digital. Vanessa e Cláudia, querem adicionar alguma coisa? Vanessa, agora eu diria que a partir do... E aqui era muito também aquilo que a Cláudia tinha dito. A partir do momento em que a inovação é um valor da organização, é um investimento do board e da gestão de topo, não é a equipa da IT que pode desnutrir e que pode, não é? Ou seja, a partir do momento em que isso é uma orientação, uma prioridade, naturalmente não são as equipas da IT que ficam, e daí ter de haver este alinhamento, não é? É só essa nota. Eu diria que isso é muito importante, daí eu dizer que era algo que tinha que ser top-down, mas uma das coisas que também da minha experiência resulta é na construção das equipas multidisciplinares, eu avaliar logo as necessidades que eu tenho para aquela ideia e para a frente. E, portanto, eu, quando estou a fazer o iogurte de café, eu sei que tenho que ir buscar uma pessoa da área disto, da área daqui. E, portanto, se a área da IT é um recurso tão importante na execução dessa ideia, essa pessoa tem que fazer parte da equipa. E quer tanto quanto eu quero. Não é eu quero fazer, tenho que ir ao IT. Não, ela também está lá. E, portanto, nós temos muito isso, que é, mas esta ideia vai morrer pelo lado financeiro, se não tivermos aqui alguém da área financeira. Então, a área financeira está desde a geração da ideia, desde as soluções para aquele problema. Sem dúvida. Portanto, se envolvermos logo desde o início, não é a minha ideia ou a ideia daquele departamento que vai precisar do IT. Sim, eu adicionava aqui uma coisa que eu estava a ouvir-te e estava a pensar que, neste caso, a centralidade no cliente é uma alavanca importante para conseguirmos fazer inovação, porque quando nós, como dizia a Cláudia, temos uma equipa disciplinar, é para criar uma solução que vem resolver alguma unmet need ao cliente ou aos clientes, ou resolver algum ponto de dor, nós passamos a ter um propósito em comum naquela equipa. Nós não estamos a disputar budget, nós não estamos a disputar território, nós não estamos a disputar poder nem visibilidade. E então cria-se uma espécie de um propósito, de uma razão maior do que qualquer departamento para que aquilo possa funcionar. E concordo inteiramente com a Cláudia quando ela dizia que quando isto acontece em equipas multidisciplinares, cria-se um bocadinho esse espírito
Eu sinto muito isso, de facto, nos vários projetos. Quando estamos todos a resolver qualquer coisa que não é para nenhuma das nossas áreas, porque o diálogo interno nas organizações tem muito a ver com a prioridade de cada área, e passa a ser quando e como conseguimos resolver isto para bem dos clientes e da nossa organização, isto muda completamente. Os problemas não desaparecem, os constrangimentos não desaparecem, mas a discussão é completamente recentrada e a emocionalidade associada à discussão passa a ser completamente diferente. Sem dúvida. É a parte gira dos dias que tenho. É a parte gira dos dias. Antes de encerrar, aproveito para agradecer mais uma vez ao Tiago, à Vanessa e à Cláudia pela partilha neste webinar. Também agradecer a presença de todos, as questões que foram também colocadas. E relembro ainda que o programa de Design Thinking for Business Innovation terá início a 11 de abril, portanto, as candidaturas estão abertas. Se tiverem alguma questão, não hesitem em contactar a nossa equipa comercial. Estamos disponíveis para esclarecer qualquer questão, para dar o aconselhamento que for necessário. E, portanto, muito obrigada. E pronto, e qualquer coisa podem nos contactar. Eu queria também fazer o agradecimento. Obrigado a todos quando estiveram a acompanhar-nos e a contribuir para esta discussão. Um obrigado muito especial à Vanessa e à Cláudia pelos contributos, pela disponibilidade, pela energia. Precisamos de dias boas. Logo de Muito segunda-feira. obrigado. Até breve. bem. Obrigado a Deus, até todos. breve. Obrigada Obrigada. a todos.